Fala galera, Panda de História aqui novamente com a importante dica para você no seu preparo para os importantes vestibulares do país, especialmente para o Enem, com um tema importantíssimo, um tema fundamental na sua trajetória de preparação, que é Idade Média, outro tema queridinho das bancas de processos seletivos. Quando nós falamos em Idade Média, não podemos esquecer que é um período que, claro, do recorte histórico e cronológico, se estende do século V ao século XV, mais precisamente e simbolicamente de 476 d.C., isto é, com a queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, a queda do Império Romano do Oriente. O que de fato foi esse período que representou, por exemplo, para os renascentistas como a Idade das Trevas. Nada mais foi do que um período em que a Igreja Católica exerceu o monopólio intelectual e o monopólio ideológico. Guarde bem essa informação. Monopólio intelectual, as premissas, a visão de mundo ali empreendida. E o monopólio ideológico, isto é, a influência a partir dessa visão de mundo. Beleza, Panda? E que visão de mundo era essa? Uma visão de mundo teocêntrica. Isto é, não somente a justificativa de que a vida do homem partia de Deus e da sua vontade, como também o destino do homem estava já traçado, estabelecido a partir da vontade de Deus. Ora, se a vida humana existia e se desenvolvia a partir de uma perspectiva da vontade divina, competia ao homem se submeter a todo aquele que se apresentasse como representante de Deus na Terra. É nesse sentido que nós teremos aí, do século V ao século XV, uma grande influência da Igreja Católica. Costumamos dizer que essa influência se estendeu pelo âmbito intelectual, pelo âmbito político, econômico e social. Do ponto de vista da cosmovisão, isto é, dos pressupostos da visão de mundo do homem medieval, nós vamos tratar numa perspectiva teocêntrica, isto é, Deus é o criador e o sustentador da vida do homem. Deus cria e intervém na vida do homem. E é por isso que a principal preocupação do homem medieval era a preocupação e a organização da sua vida, não para essa vida material e transitória, mas para uma vida após a morte, no linguajar cristão, para a vida eterna. E isso que eu acabei de falar para vocês é tratado, por exemplo, pela filosofia e até mesmo pela história, como uma perspectiva, guarde essa palavra, uma perspectiva teleológica da história da humanidade. Isto é, uma perspectiva que se projeta num fim. O homem nasce, ele se desenvolve, organiza a sua vida e em algum momento ele vai morrer. E no contexto da morte, eis aí a grande preocupação do homem medieval. Há um grande historiador, Jean Delimot, que vai tratar sobre isso numa obra interessantíssima e belíssima, um clássico, A História do Medo no Ocidente. E o enfoque dele é exatamente no período medieval. E por que não dizer também do ponto de vista político e do ponto de vista econômico? Do ponto de vista político, a figura principal na Idade Média é a figura do senhor feudal, que tem o seu poder decorrente da instrução e da autoridade dada pela Igreja, e que, por sua vez, a autoridade estabelecida por Deus. Portanto, o senhor feudal e a sua presença no feudo, na estrutura geográfica da Idade Média, representa um poder político descentralizado. Cada feudo possui um senhor feudal, que acaba se tornando um senhor soberano sobre aquele quinhão, aquela faixa, aquele pedaço de terra. No entanto, no feudo, a última palavra é sempre do senhor feudal. E se a última palavra é sempre do senhor feudal, nós vamos dizer que esse poder, muito mais do que descentralizado, ele é concentrado na figura do senhor feudal. Do ponto de vista econômico, nós temos aí um conjunto de práticas que vamos denominar como práticas econômicas, e aqui chamamos, como boa parte, majoritariamente os historiadores tratam, e esse é o interesse para o seu processo seletivo, chamam na economia de feudalismo, um sistema econômico que predominou ao longo da Idade Média, tanto predominou que muitos historiadores associam a Alta Idade Média como a consolidação do feudalismo e a Baixa Idade Média como a decadência, o período de enfraquecimento, de fragilização do sistema feudal de produção. Beleza, professor? E em que consiste esse sistema feudal? Para facilitar a tua vida, tenta pensar
associar alguns fundamentos que são recorrentes ainda hoje. Por exemplo, se eu te perguntasse hoje qual é o nosso sistema econômico? O sistema econômico capitalista, quais são os preceitos e fundamentos? Livre comércio, livre mercado, a livre iniciativa, a propriedade privada. Legal. E o trabalho assalariado como uma cena um tanto que predominante. Quando nós voltamos os nossos olhares para a Idade Média, nós observamos um sistema econômico agrário e rural. Um sistema econômico que faz pouco uso da moeda, sobretudo porque a moeda à época era cunhada, isso era fabricada, produzida a partir, literalmente, do ouro e da prata. E nesse sentido, como o acesso à moeda era um pouco mais complicado, um pouco mais sensível, até mesmo em termos de segurança, no contexto da Idade Média, havia ali um sistema que acompanhava uma relação de trocas estabelecidas a partir da própria produção. Basta você lembrar que entre as relações sociais da Idade Média, nós temos ali as relações denominadas como relações horizontais. Nas relações horizontais, aquelas que acontecem entre indivíduos do mesmo nível social, do mesmo estamento. As relações de suzerania e vassalagem, que ocorriam, olha só o que eu estou falando agora, ocorriam apenas entre nobres, entre senhores feudais. Um senhor feudal que possuía terra e outro senhor feudal que, muito embora não possuísse terra, possuía ali alguma condição de garantir um tipo de segurança para um senhor feudal que pretendia, naquele momento, assegurar e garantir a total segurança da sua propriedade privada. É nesse sentido que nós podemos observar uma concepção vertical das relações sociais. Isto é, o intercâmbio entre os grupos sociais, o intercâmbio entre os níveis sociais. O senhor feudal, os nobres e os camponeses ou os servos. Olha só que interessante essa denominação, senhor e servo, fazendo uma analogia e uma aplicação à linguagem do ambiente cristão. Senhor, fazendo menção, associação a Deus, e servo aos seres humanos, portanto, a disposição a servir e a cumprir uma responsabilidade. Mas nessa relação hierárquica, essa relação vertical, nós podemos observar, sim, uma relação de atribuições, uma relação, inclusive, de contrapartida, de responsabilidades dos servos para com os senhores feudais, como, por exemplo, a ausência da moeda ou o pouco uso da moeda, a retração comercial obrigava esses indivíduos, os servos, a estabelecerem outro tipo de razão comercial. E se você por acaso está pensando que comércio prescinde da ideia de dinheiro, você está certamente enganado, porque o comércio prescinde da ideia de comércio essencialmente e de lucro. Se eu tenho lucro, eu tenho comércio. Anda, em que sentido? Se eu estabeleço com você que a cada 1 quilo de feijão você me dará 2 quilos de arroz, eu estabeleço uma troca efetiva. E se eu tenho lucro a partir dessa relação, eu tenho uma operação comercial, pois era exatamente assim que o comércio se estabelecia na Idade Média. Portanto, essa ideia de que a Idade das Trevas não havia comércio, não havia produção intelectual no contexto da Idade Média é uma grande falácia que foi perpetrada socialmente e reproduzida erroneamente pela história. Basta lembrar que o seu desejo hoje de cursar o ensino superior tem origem na Idade Média, como, por exemplo, lá no século X, finalzinho do século X, século XI, com a Universidade de Bolonha, uma das primeiras grandes universidades, a perspectiva da intelectualidade, de uma perspectiva mais de razão humanista nesse processo de transição histórica e política. Portanto, pensar em Idade Média é pensar, sim, em termos de igreja e de cristianismo, a igreja medieval, mas uma igreja que estaria naquele contexto com seus dias contados, porque quando a gente olha um pouco mais à frente, ali no século XVI, por exemplo, nós observamos os movimentos das reformas religiosas questionando esse predomínio ideológico e intelectual da Igreja Católica. Eis aí mais uma dica importante e decisiva para a sua aprovação e para o seu gabarito nas provas dos principais vestibulares e também do Enem, diretamente aqui do Humanas Plus. Forte abraço e até mais!